Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Camila e junto a Luana, a Duda, o Vitor e o Yuri, iremos apresentar sobre os aceleradores de partículas e como ele influencia no meio da física médica. Ou seja, a gente vai falar sobre como os aceleradores de partículas vão atuar no tratamento do câncer. E para a gente entender um pouco sobre esses aceleradores de partículas, nós precisamos entender um pouco mais sobre a sua função, que nada mais é do que acelerar para atingir um determinado objetivo. Só que assim, isso vai variar do tipo de acelerador, também vai variar do tipo de função que ele tem. Então, assim, dependendo da partícula, por exemplo, nós temos os prótons, os elétrons, os nêutrons, os compostos. Também existem partículas alfa, formada por 2 prótons e 2 nêutrons. Então, isso vai variar e a gente vai entender um pouco mais sobre isso. O maior acelerador de partícula do mundo é o Grande Colisor de Hadrons, o LHC. Ele pertence à Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear. Ele tem 27 quilômetros de circunferência e ele atinge a energia de um próton em repouso 14 mil vezes. No Brasil, a gente vai ter o Sirius, que ele está lá em São Paulo. Ele é do Laboratório Nacional de Luz Synchronotron, o LNLS, que está no Instituto de Pesquisas em Física, Biologia Estrutural e Nanotecnologia de Campinas. Os aceleradores de partículas estão presentes nos tubos de raios catódicos de TVs antigas, equipamentos de radioterapia de câncer e equipamentos de radiografia de alta potência, e foram usados para modificar propriedades de matérias para fazer chips e criar circuitos integrados para computadores e smartphones. Independente da tecnologia, o princípio do acelerador é o mesmo. O acelerador concentra a energia em um pequeno ponto, ou seja, um feixe de partículas subatômicas, que a faz percorrer um determinado caminho em uma determinada velocidade, posições sempre precisas. Os mais simples são os geradores de Van Wave e tubos de raios catódicos, que são lineares e eletrostáticos. O acelerador linear acelera a carga ao longo de um caminho reto, enquanto a eletricidade estática lida com o campo elétrico constante. Também existem os aceleradores ciclos, feitos para que as partículas façam uma trajetória curva, onde as partículas passem por um campo magnético que as desvia com o objetivo de controlar as direções. Com isso, elas conseguem dar uma volta nos tubos circulares dos grandes aceleradores científicos. Seus aceleradores mais utilizados são o ciclotron e o ciclotron. A energia cinética das partículas que se movem dentro dos aceleradores é medida em uma unidade chamada elétron-volt, que equivale à energia armazenada no elétron, quando submetido a um potencial elétrico de 1 volt. É possível atingir colisões entre partículas cuja energia é aproximada de 7,112 elétron-volts, mas para que isso seja possível, os prótons e 2 elétrons devem ser acelerados a mais de 99% da velocidade da luz. Nesse tipo de acelerador, o objetivo é o efeito final dessa colisão. Assim como explicou o diretor do LNLS, Harry Astropher Jr., em uma entrevista exclusiva à Canaltech. Mas nem todo o acelerador tem o objetivo de fazer uma partícula colidir com a outra. Nesse sentido, o acelerador pode ser dividido em colisões e colisões, que produzem linhas à luz. Nas luzes síncroton, o objetivo não é usar as próprias partículas, mas sim a radiação emitida por partículas aceleradas e desviadas no interior do acelerador. Essas partículas carregadas se movem em alta velocidade, então elas passam por áreas de fortes campos magnéticos que fazem com que elas mudem de sentido. Isso gera uma aceleração e faz com que a luz síncroton seja emitida. A luz emitida tem vários usos possíveis. Os cientistas podem usar essa luz para trabalhar emissões de raios ultravioleta e raio-x, por exemplo. Também existem aceleradores que colidem com outros tipos de materiais, como os de Van Graff. Ele gera feixes de íons em alta velocidade. E em seguida, esses feixes de íons colidem com diferentes materiais.
Em alguns casos, a desaceleração eletrônica no alvo metálico produz um feixe de raio-x. E isso é muito útil para a formação de imagens em consultório médico. O Sirius é a infraestrutura científica mais complexa do Brasil. Além disso, ele tem diversas linhas de luz com nomes da flora e da fauna brasileiras, como, por exemplo, Ema, Ipê, Jatobá e Coati. Há mais de um acelerador e todos estão sendo testados para a inauguração oficial. Como ele tem um anel com circunferência de aproximadamente 518 metros e mais de 1.000 ímãs, e também por causa do campo magnético, o dispositivo acelera o feixe de elétrons a uma velocidade de 1,07 bilhão de quilômetros por hora. Com o objetivo de gerar luz síncrona e para que percorra um túnel circular metálico de 600 mil vezes por segundo, uma grande quantidade de elétrons são acelerados na velocidade da luz. Com a ajuda de superímãs, os elétrons são transferidos para uma estação de pesquisa, formando uma linha muito fina de luz. O Sirius é um dos reforços da ciência brasileira para auxiliar no enfrentamento do novo coronavírus. Os estudos envolvendo esse dispositivo podem auxiliar no desenvolvimento de medicamentos e vacinas a fim de combater o vírus. Bom, agora falaremos como os aceleradores de partículas estão sendo usados no tratamento do câncer. Nos últimos anos, os tratamentos com raio-x foram substituídos em alguns hospitais por outros que usam feixes e prótons. Esses feixes tornam-se bisturis, só que mais precisos e eficazes do que o raio-x, embora haja algumas desvantagens. Quando entram no corpo humano, a via de radiação das partículas afeta as células cancerosas e as células saudáveis. De acordo com Rolf Dieter Heuer, que é diretor do CERN, que significa Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear, o objetivo dos físicos é saber quais medicamentos são necessários e o que pode ser desenvolvido para ajudar no tratamento do câncer. O CERN está tentando desenvolver novas terapias que usam antiprótons, que é um tipo de partícula semelhante ao dos prótons, mas com carga reversa, para assim minimizar os efeitos da radiação nas células saudáveis. Heuer defendeu o trabalho do CERN em pesquisa de física básica. No entanto, caso fosse comprovado que esses tratamentos são usados em aplicações clínicas anti-câncer, será levado pelo menos 10 anos para a primeira aplicação. Contudo, o diretor acrescentou que, embora alguns estudos sejam desta natureza, o CERN não pretende transformar-se no centro de investigação médica. E Marilyn Caetano de Souza, que tem pós-doutorado do Instituto de Física da USP, fala que a utilização mais conhecida refere-se ao estudo do universo primordial, mas existem milhares de aceleradores que podem ocupar uma sala e são usados como aplicações para modificar propriedades materiais, para fazer chips e criar circuitos integrados para computadores e smartphones. Muitas indústrias eletrônicas usam aceleradores de partículas para essa finalidade. Na medicina, os aceleradores são frequentemente usados para produzir radioisótopos, que são substâncias químicas ingeridas por pacientes para testar diagnósticos não invasivos para determinar o câncer. Também existe a terapia com hadronterapia, que usa aceleradores de partículas em vez de terapia de radiação tradicional para tratar o câncer. Existem muitas vantagens em usar ciclotrons na produção de radiofármacos, por ser uma fonte de radiação artificial. Ao contrário da fonte de radiação natural usada nos geradores, não oferece risco de exposição ou poluição quando desligada. Em comparação com reatores nucleares, ele também tem muitas vantagens, como custos operacionais mais baixos, área operacional menor e menor complexidade. O iodo 123 tem meia-vida física de 13 horas, menor que outros radiofármacos usados para diagnóstico da tireoide, como o iodo 131, que tem meia-vida de 8,1 dias e emite maior quantidade de radiação. Portanto, devido à sua meia-vida curta, é mais adequado principalmente para crianças.
Também permite um diagnóstico mais precoce e preciso, porque fornece melhor clareza de imagem, o que contribui para tratamentos de cânceres mais específicos com maior probabilidade de sucesso. Sendo assim, pode-se afirmar que os radiofármacos à base de iodo 123 podem obter melhor qualidade de imagem em doses menores de radiação, atendendo aos princípios gerais de proteção radiológica formulados pela CNEN, que seria a Comissão Nacional de Energia Nuclear. Compreender o mecanismo de interação entre radiação, matéria e materiais de blindagem é essencial para que os trabalhadores não sejam expostos a altas doses de radiação. Muitos técnicos e farmacêuticos não sabem que estão sendo irradiados na manipulação de radiofármacos, devido à falta das informações no curso de graduação. Enquanto os aceleradores de partículas para hospitais não ficam prontos, médicos também discutem o custo dos remédios para o tratamento de câncer. Soren Benson, que é um professor de oncologia na Universidade de Wisconsin, lamentou que muitos dos remédios usados para tratar a doença são excessivamente caros. Isso faz com que, em algumas ocasiões, os pacientes não recebam o tratamento adequado. O professor também falou que uma pesquisa para produzir um remédio contra o câncer pode custar cerca de $1 bilhão, e defendeu também a personalização do tratamento do câncer. Espero que o seminário apresentado agora tenha ajudado a vocês na compreensão de como o acelerador de partículas age, os tipos que existem e como pode acabar ajudando no câncer. Até uma próxima e tchau, tchau!